Nós tivemos um exemplo recentemente. Fizeram uma pesquisa Fizemos uma pesquisa nessa linha e um cliente nosso, um grupo de médicos que terceirizam pronto-socorros em hospitais, nos pediu para ajudá-los a levantar o diagnóstico de atendimento ao cliente. E nós fomos monitorar isso nos pronto-socorros desses hospitais de primeira linha em São Paulo. E, por coincidência, minha esposa quebrou o pé no meio do trabalho. Eu falei, bom, vamos no hospital, porque a gente já aproveita e já faz um cliente oculto lá. Eram 9h30 da noite, nós chegamos. A recepcionista... Como é que você foi atendido? Simplesmente a recepcionista, eu devia ser um ghost, fantasma, alguém do além. Você não apareceu. Porque eu fiquei 5 minutos na frente do balcão e ela no computador. E ela nem deu atenção. Muito embora eu tenha dito 2 vezes boa noite. Boa noite. Já começa por aí. Começa por aí. Muito bem, fui atendido pela recepcionista, preencheu o cadastro, formulário de convênio, aí nos encaminharam para a enfermagem. A enfermagem nos tratou relativamente bem e aí entramos no consultório médico. O médico estava consultando a minha esposa. Ela estava deitada na maca ali de consultório. De repente, alguém abre a porta. Era um outro médico. Até eu sei por causa do jaleco, então o jaleco diferenciava o médico naquela instituição, abriu a porta. Durante a consulta? No meio da consulta, sem bater, sem pedir licença, absolutamente nada. Nesse momento, esse médico que abriu a porta virou para o médico que estava nos atendendo e disse: nós vamos pedir uma pizza. O senhor quer de que sabor? Eu dou risada porque eu acho um absurdo, entende? Não, e assim, a situação é inacreditável. Você está dentro de um consultório, num pronto-socorro, sendo atendido. E o médico abre a porta para perguntar para o colega dele que pizza ele quer. A minha vontade como cliente foi levantar a mão nessa hora e falar assim, eu quero de mussarela. Porque o que pode acontecer a mais além disso? E eu pensei que o médico, nessa hora que estava ali, fosse repreender o colega. Acho que pelo menos o exercício ético aí, no mínimo, né? No mínimo. Que nada. Ele só comentou, ele só pediu para não ser de calabresa porque ele não gostava de cebola. Que absurdo, não. Então, isso nós estamos falando de um hospital que de primeira linha. Realidade. Quer dizer, o quanto não acontece, isso são detalhes. Outras coisas que você pega com um cliente oculto, por exemplo, é que você vê que você vai ser atendido no consultório do pronto-socorro. Mas o lençol descartável que está na maca não foi trocado. Muitas vezes você olha o lençol rasgado. A mesa que o médico está te atendendo suja com alguma coisa, com algum medicamento. Aí a questão é até mais... Fico pensando na asepsia, na importância de não se contrair uma doença. Perfeito. Passamos por isso também, Sem não dúvida. É, Fabrício? Às vezes você vê coisas que acontecem em muitos hospitais, em muitas clínicas. Você está sendo consultado, a menina da limpeza entra e retira o lixo. Pera lá, mas e se eu tivesse sem roupa? Sim, sim. Como é que seria? Como então? Você está me mostrando vários exemplos, assim, chega a ser até, se não fosse trágico, seria cômico, né? É verdade. Mas, de qualquer maneira, como que uma empresa então pode se capacitar? Parece que falta uma estrutura para a capacitação da sua infraestrutura orgânica, que são as pessoas. Daí você então, um gestor em pessoa, né? Como que é isso? Por onde começar? Como humanizar e corrigir essas coisas que são até grosseiras, né? Grotescas demais? Bom, o primeiro passo é que a gente tem que parar com a história, nas clínicas, nos laboratórios, na área de saúde como um todo, nós temos que parar com a história de que a recepção está uma porcaria, manda a recepcionista fazer um cursinho e acha que isso vai resolver o problema. O problema é muito mais profundo, o problema é de filosofia de atendimento. Então, o primeiro passo, sem dúvida alguma, é esse diagnóstico. O cliente oculto é um grande termômetro na instituição. É uma boa ferramenta, então. Porque quem está lhe atendendo não sabe que você está ali com esta finalidade. Então, ele vai lhe atender como ele atenderia qualquer cliente. Por isso, essa ferramenta lhe dá base para construir o que nós chamamos de PED, Programa Estratégico de Desenvolvimento. Esse PED, ele vai pegar todas essas falhas de atendimento, vai agrupá-las, vai torná-las algo que possa ser ajustado dentro da organização com 2 coisas. Primeiro, treinamento. Segundo, com a participação das lideranças. E isso é fundamental. Se o líder do pronto-socorro, líder médico, líder administrativo, não se envolver diretamente e não cobrar resultados, nenhum curso do mundo vai fazer milagres. Certo. Então, essas 2 vertentes têm que estar juntas. A capacitação, em cima de um diagnóstico focado, estratégico, e a participação efetiva na cobrança de resultados pela liderança.
E essa cobrança de resultados, ela tem que vir, inclusive, pelo exemplo. Certo, muito bom. E o exemplo você deixou para nós hoje umas dicas muito importantes, tanto para a empresa quanto para a posição de cliente. Fico pensando, e você aí em casa, já se sentiu numa situação parecida ou pelo menos próxima do que o Fabrício nos colocou? Eu acho que sim, né? Então, assim, nós temos nossos direitos, os nossos deveres, como o Fabrício colocou, mas é importante para você, enquanto empresa, também se sensibilizar na questão da humanização. Pensar no seu cliente parceiro, no seu cliente cidadão. Só assim a gente constrói mesmo uma filosofia administrativa em que você possa gerenciar melhor o seu relacionamento com o seu cliente e ter sucessos no seu, né, no seu empreendimento. É por aí, professor? Sem dúvida alguma. Eu acredito que as instituições de saúde, principalmente, já perceberam isso. Ótimo. Agora vamos, né? Primeira semente nós já jogamos, né? Muito obrigada pela sua companhia no terceiro milênio dessa noite e tenha uma ótima noite. Obrigada, professor. Obrigado, Luciana. Nós queremos saber o que você pensa sobre o assunto de hoje. Afinal, esse programa é feito para você. Escreva para os nossos endereços. A caixa postal é 42335. O CEP 04218 970 São Paulo, capital. Caixa postal 42335, CEP 04218 970 São Paulo, capital. O e-mail milenio@loyola.com.br. milenio@loyola.com.br. Aproveitamos para agradecer por sua participação e audiência. Boa noite.